esses solares foram montados em cima de um prédio já executado. Eles se projetam em cima do prédio de serviços, né? Se imagina se tivesse que fazer um escoramento, uma coisa complicada, aí jamais a gente conseguiria montar o solar numa fase da obra já habitada lá embaixo, né? Agora vocês veem assim, a fixação com o parafuso, tudo isso tem que ser milimétrico, não adianta. Se errar uma coisa, o nivelamento é feito por esses parafusos, né? Não existe escoramento, nenhuma peça é alçada, içada, apoia e puxa no parafuso e o nivelamento é feito aí. Pode virar. As galerias também de tubulações, isso aqui é uma galeria principal maior, por aí passam todos os tubos, o sistema de fundações é igual ao de Salvador, porque usamos todos aqueles pré-moldados que foram usados em Salvador. Esse nicho que vocês estão vendo aqui, hoje a gente não faz mais isso, até Fortaleza ainda fez, porque a gente tinha muito medo que de repente houvesse um vazamento no sistema de esgoto, né, dentro da galeria, e que isso pudesse provocar um prejuízo no ar. Então, nós tínhamos uma tampa hermética e o esgoto passava sempre num nicho, mas não dentro da galeria. Mas eu acho que isso é bobagem, isso era um excesso de cuidado, que a gente não precisa ter vazamento, nem pode ter vazamento dentro de uma galeria de esgoto, né? Então, a gente desistiu dessa coisa. Pode virar. A montagem, claro, é um sistema que ele exige pequenos guindastes como esse aqui, que é um Munk, né, que o caminhão carrega, mas o que é importante vocês sentirem é a questão da higiene, da forma higiênica de construir, né? Você corta a galeria certinha, né? Não tem, depois põe esses U's assim, que o radier embaixo que vai apoiar as fundações, depois entram as peças encaixadas. Lógico, a gente protege durante esse período, que embora curto, a gente protege com plástico para a chuva não criar nenhum problema. Então é um tipo de construção bem diferente da construção convencional, apesar desse sistema aqui, afinal de contas, é um sistema de contato do solo que ele tem que ter bastante, vamos dizer, adaptação às coisas mais convencionais. Pode virar. Nos outros prédios, né, se as circulações são sempre ligadas ao exterior, quer dizer, há uma preocupação aí de interagir muito os espaços com os ambientes externos. Isso aí é na escolinha de reabilitação. Pode virar. Na escolinha infantil. Como eu dizia, depois nós vamos ver isso melhor, a questão dos equipamentos. Isso aqui é a segunda geração de cama-maca, já em aço inoxidável. A primeira foi em alumínio. Os sistemas de isolamento do paciente. Todos os ambientes a gente tem que estudar em função do equipamento. Então, isso é uma coisa que depois eu vou entrar nisso um pouco mais detalhadamente. Quer dizer, o equipamento é casado com quer dizer, um espaço de tratamento, ele decorre do uso de um equipamento. Quer dizer, é uma interação que tem que ser total. Pode virar. A escolinha de reabilitação tem sempre uma piscina ao ar livre. Pode virar. Bom, esse aqui já é um outro prédio em São Luís, também feito com os mesmos pré-moldados. Esse prédio foi até construído antes do Hospital de Fortaleza. O shed é quase que idêntico ao de Salvador. Agora ele é um centro comunitário que foi construído para complementar as atividades do hospital, que eu já mostrei, que é aquele hospital em concreto armado. Pode virar. Então, a região em que foi implantado o Hospital de São Luís é paupérrima, uma das áreas mais pobres de saúde. E a população em volta, né, do hospital, né, ela é atendida por esse centro comunitário, que também usamos como suporte do hospital, porque a população é muito pobre mesmo. Pode virar. Mas tem biblioteca, enfim, é um centro do tipo daquele que a gente fez lá, né? Tipo aquele programa que você estudou para lá. Pode virar. Mas só que tem que aí é público, não tem... Daquele também é público, né? Bom, esse é um hospital em Natal. Também com a mesma... Você vê a tendência de fazer o hospital horizontal. Imagina. Não é porque... É lógico que no hospital horizontal a gente pode fazer sistema de iluminação e ventilação, fica tudo mais fácil, né? Mas
A observação que a gente tem tido ao longo do uso, né, é que tanto os médicos como as enfermeiras já ficam muito mais satisfeitos na medida em que tem as ações, mesmo que tendo que andar um pouco mais, mas que isso tudo ocorra num pavimento só. O seccionamento, ontem nós estávamos vendo aqueles trabalhos, né, até vimos um trabalho muito inteligente, separar em níveis, mas aquela distância, aquilo tudo ia dificultar um pouco a interação. Quer dizer, a nossa postura é justamente o contrário, né? É de deixar tudo num nível, e o staff, de um modo geral, reclama quando separa em 2 níveis. Poxa, por que não fez no nível só? Basta existir 2 níveis para o pessoal reclamar. E está muito mais feliz em andar 200 ou 300 metros do que, de repente, pegar um elevador e descer. E outra coisa pior, o elevador segrega, e isso dá origem a se criar nichos de populações que se querem segregar, né? Então você começa até o andar tal, que é de fulano, essas coisas que a interação começa a se perder. Então, por essas questões todas, nós passamos a utilizar só o sistema horizontal. Aquele hospital de Fortaleza, foi feita uma mágica lá de abrir tudo, para permitir ainda a interação dos setores, né? Porque o resultado do hospital horizontal, sob o ponto de vista de funcionamento, tem sido muito melhor. Pode virar. Então, o hospital de Natal é até mais requintado, sabe? Nós criamos até eu vou mostrar o centro de reabilitação, ganhamos um terreno muito bonito na beira da praia, né? Então, nós tínhamos que levar os pacientes sistematicamente para a praia. Ele não está construído, não, mas o projeto está todo pronto. Levar os pacientes para a beira da praia. Pode virar. Que é esse centro aqui, né? Então, o centro de reabilitação, né, tem aí foi uma contingência da paisagem local. A gente fica na Ponta Negra, é um lugar muito bonito de Natal, cheio de dunas, né? Então, a ideia de deixar completamente livre horizonte da estrada que passa lá, e criar quase que uma coisa delicada de uma duna, uma cobertura em lona, e onde as coisas de reabilitação coletiva acontecessem. Tem piscina interna, tem piscina externa, e os serviços de apoio e suporte ficarem assim, aqui semi-enterrados nessa área aqui, que é uma construção em argamassa armada. Pode virar. Então, a gente tem a brisa circulando livremente, aí essa parte de lona, que é onde são e as atividades de apoio, né, nessa área semi-enterrada aí. Pode virar. Bom, eu expliquei também que a coisa da contingência que a gente vive de readaptar os ambientes, né? Falei que no Hospital de Brasília, né, nós chegamos ao disparate, né, de o hospital originalmente ter que ter ampliado 3 vezes a sua área inicial, né? Tivemos que, inclusive, para treinar as pessoas, que criar esse bloco, readaptar esse bloco, levar uma passarela aqui inclusive, tivemos que tirar a biblioteca daqui, porque as áreas foram se tornando pequenas, o hospital localizado no centro urbano, e muitos problemas, quer dizer, até isso determinar a execução do Lago Norte. Fomos ampliando até onde podia, sabe? E chegamos a esse disparate de 3 vezes a área inicial do hospital. Pode virar. Aqui, esse é o centro de treinamento, a biblioteca tivemos que tirar, vir para cá, para esse prédio, toda a parte de treinamento fica aqui, e essa passarela que liga ao prédio. Você vê como é que foi tudo crescendo, um auditório maior, porque com a necessidade de treinar o pessoal, né, o centro de referência foi criando uma estrutura muito mais pujante do que era inicialmente. Pode vir. O auditório, pode virar. Bom, mas isso tudo, essas construções que eu estou mostrando, de segunda fase, elas são todas feitas com produtos da fábrica. Então, algumas coisas específicas, por exemplo, esse auditório aqui, essa treliça aqui, né, ela distribui as cargas ela é inclinada na direção dos arcos, né, para distribuir as cargas para abrir o palco todo aqui, né. Pode virar. Aí a estrutura da parte coisa. Pode virar.
Isso eu gostaria de chamar a atenção. Antigamente, né, quando a gente pensava em estrutura metálica, você vê os primórdios da estrutura metálica, você vê, por exemplo, os Fred Van der Rohe, aquela disciplina rigorosa, né, do pilar, da viga, né, porque havia naquela época somente a siderurgia, né, que criava os perfis, né, em I, em T, enfim, os perfis para a construção civil. Com o decorrer do desenvolvimento da tecnologia, hoje, por exemplo, a Uzi Minas fabrica perfis soldados. A solda ficou muito mais poderosa do que era antigamente, não se usa mais rebite, quer dizer, a gente consegue fazer soldas da melhor qualidade. Então, com isso, o que que ocorre? Todos esses perfis curvos com alma, isso tudo passou a ser possível, né? Então, todos os perfis são fabricados, nós temos um sistema de solda bem feito que permite fabricar todos os perfis lá. Pode virar. E a unidade do Lago Norte, então, se fez necessária porque não cabia mais nada no espaço do hospital. A unidade do Lago Norte, a rigor, é um pouquinho diferente em suas funções. Ela é um centro internacional de neurociências. Quer dizer, aqui se pratica mais a reabilitação e o controle dos problemas de lesado medular, principalmente do lesado medular, lesado cerebral, né? Sequelas dessas enfermidades. Tivemos também que criar um centro, como é uma unidade muito mais de pesquisa, né? Nós tivemos que criar um centro de pesquisa com salas de treinamento, e aqui a reabilitação infantil num prédio separado, porque o terreno caía muito na direção do lago, né? Pode virar. A situação dele é essa, quer dizer, aqui está o hospital e ele lá no Lago Norte. É tão grande essa coisa que a gente, no Google, a gente toma um susto quando abre o Google assim, vê aquela coisa enorme, né? Isso realmente é muito grande, sabe? Pode virar. E esses patamares que foram criados para implantar o hospital, porque a declividade nessa região do lago era muito forte. Nós tivemos, inclusive, posteriormente, que montar um plano inclinado para interligar esses 3 níveis aqui. Um sistema mecânico de transporte de passageiro. Pode virar. O veículo, esse aqui já é uma segunda geração de veículos também. Pode virar. O auditório, sempre com o painel do Atos, né? Pode virar. O auditório sempre... Dá para voltar um pouquinho? O auditório, a gente cria sempre 2 plataformas planas dos 2 lados, que podem ser usadas para pessoas normais ou para deficientes, né? Então, aí a cama-maca pode ser localizada aqui, cadeira de roda também. Os pacientes podem assistir os eventos que ocorrem aí nas 2 laterais. Pode virar. E o centro de reabilitação infantil. O centro de reabilitação infantil é uma coisa muito lúdica, né? A ideia foi criar um espaço de convívio interno, onde as crianças pudessem se exercitar nas piscinas, nos aparelhos, e as áreas de apoio todas externas. Então, aqui, na área externa, essas portas também, que o Atos estudou um painel muito bonito, elas são pivotantes, então isso fica uma coisa muito dinâmica. Na medida que as portas se movem, você tem esse painel mudando de forma, né? Aqui, ó, são umas bandeirinhas, uma coisa muito Volpe, assim. Pode virar. E aqui você vê a estrutura metálica do auditório. Isso aqui é minha filha, ela que dirige a obra, ela gosta de obra, sabe? Ela que dirige as obras todas. E esse mestre aqui, quando eu fui para Brasília, em 1957, ele foi servente da minha obra. Você vê como essas coisas, né? Como são pessoas, quando eu digo que é um trabalho em equipe, que vem, né? Hoje ele tem quase a minha idade, né? Mas acompanha nesses trabalhos ao longo de mais de 50 anos, né? Então é uma pessoa que já pensa muito igual. A minha filha, que é uma outra geração, e até está aqui um embrião de uma terceira que está surgindo ali, ela estava grávida nessa época. Mas isso tudo é um trabalho que vem se estendendo de muito tempo, né? Como é que é esse perfil? Esse perfil da
Do arco? Ele funciona como arco. Aqui, ó, você vê o seguinte, embaixo ele cria um empuxo, né? Então nós temos um sistema atirantado aí embaixo, que interliga lá embaixo. E em cima, o empuxo é uma espécie de terra armada, que a gente o atirante é feito por atrito, quer dizer, o tirante trabalha à base do peso da laje, ele fica aderido na parte inferior da laje. E em cima, ele descarrega em cima desses pilares que vão transmitindo para outros, então o empuxo vai se dissolvendo. Mas sempre existe uma carga horizontal respeitável nesse ponto aqui, tanto assim que você vê que esse pilar é mais grosso que os outros, né? Ele tem um reforço para combater o empuxo que vem de lá. Pode virar. Hã? Ele é soldado? Todo soldado. Chapa soldada. Chapa soldada. Com chapa dobrada, soldada. Isso tudo a gente faz na fábrica assim, muito simplesmente, sabe? Não tem nenhuma dificuldade. Esse até é mais complicado, né? Você vê esses vãos aí, né? Isso aí são as áreas de fisioterapia. Aqui nós não temos algumas galerias só, mas são pequenas galerias, porque nem se justificaria, uma vez que o tipo de ambiente suscita ventilações cruzadas, são espaços muito grandes, com coberturas. E temos galeria na área do ambulatório. Aqui, por exemplo, nós usamos a ventilação extraída lá por cima, né? O ar cruza livremente aqui e é extraído lá por cima. Então, é uma ventilação sem insuflação por baixo. Pode virar. O centro de reabilitação que eu já mostrei, né? Pode virar. Eu queria mostrar essa coisa. Esse tipo de estrutura é uma estrutura engraçada, né? Porque ela concentra os esforços embaixo, né? Dá um impulso embaixo, e aqui esse anel metálico, ele absorve também esforços de flexão, porque ele é engastado em cima também. Embaixo é só rotulado. Então é só uma rota, é um apoio pequenininho, fininho, você viu, é uma delicadeza de apoio. Agora lá em cima ele engasta todo na peça que trabalha a flexão. Então esse anel metálico aqui, ele tem um trabalho de flexão, que as peças de cima, né, elas tracionam uma área e comprimem outra. Então ele está sempre torcendo. Ele respira, esse anel respira. E como essa peça é alta, com as cargas de vento, essas cargas às vezes vão para um lado, vão para o outro. Então, essa ligação aqui, chegamos à conclusão que o melhor era fazer uma ligação rígida, engastado mesmo. Então, ele é completamente engastado nesse anel. Pode virar. Não é um arco biapoiado. Esses arcos, essas frações de arco, elas são completamente engastadas lá em cima. E a montagem é muito simples, né? Um pilar central, depois a gente vai montando em volta. Vocês veem o apoio lá, é finíssimo, o apoio é um ponto. Pode girar. Tivemos que também criar uma central de transferência para os pacientes, para o veículo deixar os pacientes que vêm do coisa. Esses outros painéis do Atos também, para aquele mesmo tipo de vedação, bancos, essa coisa toda. Pode virar. E uma coisa que nós passamos a fazer nos nossos hospitais foram as centrais de tratamento de água. Nós desenvolvemos muito essa tecnologia. Toda a água retorna. Então nós temos sempre, toda a água usada, né, ela retorna ao sistema, é tratada e é reutilizada para limpeza, para coisa. Ela sai às vezes tão boa que pode até beber, mas existe um certo preconceito, né? Então a gente injeta somente no sistema de limpeza, de lavagem, de descarga dos vasos. Pode virar. Mas isso aí fazemos em todos os hospitais. A fisioterapia, para vocês terem uma ideia, é enorme, né? São vários setores de fisioterapia, que isso aqui é uma fotografia feita de cima. Agora é tudo num pavilhão. Isso aqui é uma coisa que a gente só seleciona porque tem que selecionar homens e mulheres, porque às vezes fica mais difícil. E aqui sempre uma linha de apoio, né, em boxes para atendimento específico. Pode virar. Tivemos isso posteriormente, porque as crianças iam acompanhadas dos irmãos, das outras crianças que eram sadias e que não podiam ficar lá dentro. Então, acabamos fazendo um grande playground com piscina, com tudo lá, para as crianças acompanhantes ficarem lá fora, esperando as crianças que estão se tratando. Pode. Vamos embora. Olha,
O Centro de Tecnologia da Rede Sara, durante um período aí desde a sua criação até uns quase 5 anos atrás, né, ele podia fazer obras em convênio com outras instituições, porque a Rede Sara de Hospitais era uma entidade ligada ao setor público, e nós temos um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Quem faz a auditoria desses trabalhos todos, das nossas contabilidades, é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, como auditor nosso, nos solicitou para fazer uma série de prédios, não só porque eram mais baratos, mas também porque permitiam eles faziam auditoria em muitos setores de obra, permitiam a dele criar parâmetros para poder analisar os custos dos outros obras. Foi um período que a gente se deu muito bem, e isso um dia acabou. Mas desses tipos de projetos aí, nós fizemos 8 projetos para eles em vários locais do Brasil. Quase sempre prédios administrativos, nós usamos o mesmo sistema de construção da fábrica, evidente, para ter as vantagens da economia de escala, mas eram prédios com programas bastante parecidos, né? Tinha que ter sempre um auditório, as salas administrativas. Esse foi o primeiro a ser feito, foi em Brasília, ou em Salvador. Pode virar. Falei um pouco dessas treliças aí, né? Isso nós já vimos, a questão como as treliças na região dos apoios, elas têm a força de cisalhamento maior e as diagonais são maiores, né? Os pilares também têm mais carga, são mais grossos, na medida que vai para o balanço ou para o centro, eles vão diminuindo de seção. Pode virar. Essas peças, né, como das passarelas, tudo isso é fabricado dentro da nossa oficina, tá vendo? Isso é uma linha pesada de fabricação das treliças, né? Vocês estão vendo as duas sendo fabricadas aí, montadas, soldadas. Existe uma ponte rolante que vai levando-as até a saída. Na saída, nesse caso, nós fizemos elas inteiras, porque podia fazer um transporte de uma carreta só. Pertinho do lado, nós atravessamos a rua e elas foram feitas inteiras. Mas, normalmente, elas são feitas seccionadas. Pode virar. Fabricamos também os elevadores, todo o sistema. Esse prédio aí foi pensado todo com ventilação natural, sabe? Usando até pequenos exaustores que nós mesmos fabricamos lá para injetar o ar através do piso de baixo, que foi todo utilizado para estacionamento dos carros dos consultores lá. A razão até desse prédio de ser todo elevado do chão e solto, em primeiro lugar, que está numa esquina, a gente gostaria de ter uma inserção melhor da paisagem nessa área, e, em segundo lugar, para poder usar o estacionamento de automóveis embaixo, né? Não ter que fazer um subsolo, que seria muito caro. Pode virar. Falei também desse auditório em argamassa armada, que todas com o anel de tração, né? As peças são bem abatidas, então esse anel de tração ele é muito violento, ele trabalha assimilando cargas muito altas, apesar do teto em argamassa armada ser pequeno. Aí também houve a intenção de fazer um sistema de ventilação natural, ele está dentro de um lago, né? A gente tem a pulverização de ar em volta, né? E tem uns furos que aqui, não sei se está dando para ver, embaixo, né? Onde o ar penetra e ele sai pela parte central, onde existe um exaustor circular grande, né? Não é esse aqui, não está funcionando, tá? Felizmente eu tenho muitas aqui. Tem um exaustor grande. É engraçado que essa sensação de conforto, né? Esse exaustor é quase uma hélice de 3 metros de diâmetro, né? Então, se a gente põe um papel assim solto, ela fica no espaço, subindo. A gente não percebe, né? Mas o sistema funciona muito bem, né? E há uma renovação muito grande do ar. Pode virar. Pode virar.
Fizemos muitas dessas unidades, assim, eu disse 8, né? Essa aí é no Rio Grande do Norte. Vocês veem que a fisionomia é mais ou menos parecida, usando o sistema de ventilação natural, os sheds dentro da padronização que a gente tem, das estruturas metálicas, né? Pode virar. Os equipamentos de ventilação, ventiladores, luminárias, tudo isso está anexado a uma canaleta, né, que corre aqui, eles podem ser deslocados. Essa questão de flexibilidade, né, é claro que ela está estreitamente ligada à flexibilidade das instalações, não se tem flexibilidade se não tiver isso. Os tetos corrugados, né, eles absorvem o som de forma que, isso é uma coisa importante, né, de você não ter a reflexão do som nesse ambiente. As cadeiras, os móveis, todos desenhados em função mesmo de cada necessidade ambiental lá, né? Então, tudo isso foi feito, é tudo em conjunto. Quer dizer, nós produzimos tudo, só não produzimos os computadores, naturalmente, mas o resto foi tudo produzido na fábrica. Esses comandos de basculante que vocês estão vendo aqui, hoje, por exemplo, não fazemos mais, isso foi tudo motorizado. Além disso aqui ser complicado de usar, caro, né? O motor hoje é tão barato que a gente compra esses motores de automóveis, aí de vidro de automóvel, né? Então, tudo isso nos novos hospitais são motorizados. Sempre um auditório, conforme falei, um painel do Atos, pode virar. Esse aqui é em Sergipe, em Aracaju. Também não tem galeria, mas tem o mesmo sistema de ventilação que vocês estão vendo aí, ó. Tem um pátio interno, pode virar. A área de serviços lá embaixo, e aqui a área técnica. Tem um painel de relevo do Atos também, pode virar. Esse aqui é em Belo Horizonte. Aqui até houve um problema engraçado, que o terreno cai, sabe? O terreno muito pequeno, assim, precisava de fazer. Aí nós deixamos para ampliar, vamos dizer, visualmente o logrador, o público, né? Nós usamos só uma calçada e mantivemos tudo nivelado, assim, acompanhando a declividade do terreno. De forma que esses pilares têm comprimentos variáveis. E a declividade de 5% ainda permitia que os carros se estacionassem mesmo no sentido transversal a ela, né? Pode virar. Tem os acessos, né? Sempre nesse caso tem sempre um jardim interno para ambientação na entrada, né? Onde tem a circulação investigada. Aqui não está aparecendo, mas tem um elevador também fabricado por nós. Pode virar. Aqui se vê o elevador. Esse elevador nós fazemos até 3 pisos. É um elevador completamente transparente em policarbonato. Pode virar. Pode virar. O auditório, sempre tem um auditório. Essas 2 paredes de absorção são do Atos também, coloridas. Pode virar. Esse é em Vitória, não sei lá, não, Piauí. Esse é em Teresina. Nesse aqui, o Teresina é um lugar quentíssimo, né? Então ali não dá para pensar em ventilação natural de jeito nenhum. Nós mantivemos um sistema de ventilação natural, mas tem o ar-condicionado. Então nós temos iluminação natural, ventilação natural e um sistema de ar-condicionado, sempre para todos os ambientes de trabalho. Pode virar. Vocês estão vendo a execução da estrutura e sempre esses arcos soldados, né? Às vezes treliças, né? Dependendo do tipo de cobertura. Essas treliças aqui também vencendo vão, aqui embaixo é estacionamento. Pode virar. Essa é a rampa de acesso dentro de um jardim. Quer dizer, existe uma preocupação grande de ventilação natural, né? Mas sem abrir mão também do ar-condicionado para os dias mais quentes, né? A área mais voltada para o poente, né? Então a gente tem um jardim de proteção aqui, ao mesmo tempo uma abertura grande de ventilação de veneziana, né? Para penetrar o ar aí. Pode virar. Esse é em Fortaleza, não, perdão, em Maceió, já é um prédio completamente diferente também, quer dizer, teve que tudo se levantar, o terreno muito pequeno, nós tivemos que levantar, inclusive, o auditório do solo, né? Para usar o nível do térreo para estacionamento. A rampa também é pendurada. Pode virar. Está vendo o auditório pendurado aí? Pode virar.
Esse terreno tem uma vista, esse prédio tem uma vista linda, né? O gabinete do chefe lá, ele vê o mar. Agora, em compensação, foi uma chateação danada por causa da marisia. Eu sofri com esse prédio, que eu queria saber, ver também as conexões, a parte metálica, as pinturas, né? Fizemos quase tudo de alumínio, né? Todos os revestimentos tiveram que ser de alumínio, porque não podia fazer de aço mesmo, as chapas finas pré-pintadas. Todas elas começaram a dar algum problema com a marisia, né? Mesmo com todas as garantias que os fabricantes davam. Você usou chapa pré-pintada lá bastante, né? Da Tecno, né? Da Percon, né? Pois é, aqui em São Paulo dá para usar, mas quando no lugar de muita marisia, começa a ter muita oxidação e elas começam a sucumbir. Então, hoje só usamos de alumínio pré-pintado, essas superfícies assim. Mas por causa das obras junto ao... Isso foi, os primeiros cuidados foram feitos com isso, foi nesse prédio aí. E mesmo assim tivemos que fazer durante os 2 primeiros anos de vida uma recuperação, quer dizer, um acompanhamento rigoroso, né? Porque a ferrugem vinha. Depois foi se estabilizando. Pode virar. Esse prédio é em Vitória, também com a mesma coisa aqui, ó, o elevador transparente, né? O shed, pode virar. A caixa d'água é aquele mesmo modelo, sempre com peças. Quase sempre, quer dizer, a ideia desses prédios era ter eles soltos do chão para ter o estacionamento, ter funcionários assim muito categorizados, todos eles têm carro, querem ter carro abrigado, então isso aí a gente não podia abrir mão dos espaços de garagem coberta. E ao mesmo tempo, num prédio tão barato, de repente fazer uma garagem no subsolo é triste, né? Com rampas caríssimas para pouco carro, né? Você faz garagem para 40 carros e faz uma rampa cara para descer, é horrível. Pode virar. Está vendo a montagem, quer dizer, todos esses elementos do Atos também, sempre, em todos os prédios você vai ver que esse elemento está sempre, esse elemento de integração, né? Ele participa do ambiente, foi criado antes, não foi pensado para resolver um problema posterior. A montagem, tudo com o munkzinho, ó, tudo é montado com esse munk. Você viu a montagem da viga mais pesada lá? Pode virar. Essas vigas todas em chapa dobrada, ó. E as lajes de argamassa armada. Está vendo, Cristina? Ó, essas lajes todas, aqui tem um sistema, ó, argamassa armada com todas estruturadas, né? As lajes de argamassa armada e as vigas de aço. As vigas, elas também são cheias de concreto. Primeiro, para aumentar um pouco a inércia delas e diminuir a vibração. E segundo, que o concreto também participa estruturalmente, sabe? Eles têm um sistema de aderência de chapa, então é uma viga mista de concreto e aço. Não existe ainda uma legislação, a norma brasileira não criaram ainda, não. Ainda bem, né? Porque no dia que criaram, a gente não vai poder mais fazer. Enquanto não cria uma norma, né, no dia que eles começam a entender do assunto, aí cria uma norma burra para não deixar mais a gente fazer. Pode virar. Esse é em Mato Grosso. Aqui também é o mesmo caso. Calor, 40 graus, ninguém aguenta Cuiabá, né? Então o princípio sempre foi de ter ar-condicionado e ao mesmo tempo ventilação natural. E nesse caso aqui foi criado um pátio sem ar-condicionado, de transferência de vento, que é aberto aqui embaixo, né? Tem só um painel do Atos, então o ar penetra por aqui, através dessa abertura de um painel do Atos e cria um ambiente bem fresco no centro para criar uma espécie de pátio interno, só que tem que ele é coberto, né? Ajardinado. Mas aconteceu um problema terrível aqui, que lá tem muita cobra, e o painel do Atos era todo furado. Aí então o povo entrava jiboia, aí todo mundo reclamava, foi uma guerra até, eu digo, olha, educa essas jiboias, deixa, convive com elas, mas não vai fechar o painel do Atos, né? Primeiro que vai estragar uma obra de arte, e segundo que vai acabar com a ventilação do pátio. Eles acabaram cedendo, mas foi uma guerra até não tampar os buracos das jiboias. Pode virar. Pode virar. Aqui também é um painel do aço no auditório. Esse aqui é o ambiente, pode virar. Bom, esse prédio aí é em Salvador. Esse prédio é um prédio grande também, feito em convênio, né, com o Tribunal
eleitoral Tribunal Eleitoral da Bahia. É um prédio que tinha várias construções, uma aqui para guardar os computadores, para ter almoxarifados, aqui a parte administrativa e aqui é o cartório com várias, onde os eleitores recebem as carteiras, né? Então, a razão dele ser circular é porque existia, né? No projeto você vê essas coisas. Ele foi todo pensado assim, uma galeria que os eleitores circulavam em volta para ter, eram 40 distritos, né? Para cada um se dirigir. Aí depois fizeram tudo ao contrário, não adiantou nada essa coisa imaginada do projeto, né? De ter uma... Então essas coisas são terríveis, né? Você tem que acompanhar e tem que aceitar, que mudou a tecnologia, resolveram fazer uma central na frente com computadores, todo mundo chegava lá, e lá foi a ideia do prédio redondo para o espaço. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma circulação interna agradável, e aqui a ideia foi diferente. Em vez de, como a gente não ia ter galerias, nem podia tê-las, nós resolvemos colocar as aberturas de ventilação para o lado da brisa, né? Para o lado do mar, né? E fazer grandes captadores de vento aqui, né? São grandes captadores que ao mesmo tempo são ajardinados, criando... O prédio não podia ser alto por causa da permanência do aeroporto, teria que ser baixo, ele já está em cima de uma cumeada, né? Então, é praticamente um prédio horizontal, uma sucessão de prédios, né? Intercalados com essas galerias de captação de ar, né? Pode virar. Na entrada tem sempre resolvido com treliças para diminuir o número de apoios, né? E isso aqui é a primeira galeria em 2 pavimentos que a gente está vendo aqui, ó, é a galeria central de acesso. Pode virar. Tem os grandes captadores. Agora, também mantivemos um sistema de ar-condicionado, porque esse pessoal é muito luxento, né? Então, se não se deixasse a alternativa do ar-condicionado, e ele não funciona. A maioria do dia não liga. No Hospital de Fortaleza, teve um pavimento que eu disse, bom, vou botar ar-condicionado para não me chatear. Aí botamos ar-condicionado, tiramos tudo, porque eles preferem a ventilação natural. Se é bem resolvida, né? Nesse caso aqui, eu não sei bem, porque eu não vou lá sempre, mas eu acho, pelo conforto que tem nas salas, eu não poria ar-condicionado em hipótese nenhuma, porque se realmente capta essa brisa que vem direta do mar, né, e joga direto nos ambientes, você tem seus pátios sempre para remanejar isso, não há necessidade nenhuma de ter ar-condicionado. Pode virar. O auditório de 300 lugares, também com a mesma estrutura, que vocês estão vendo, a estrutura metálica, aí com ar-condicionado também. Tudo bem? Pode virar. Sempre nessas paredes, quando são paralelas, né, a gente tem problemas sérios de reflexão de som, né, para evitar a reflexão paralela. Então tem que ter um sistema de absorção nas 2 paredes. O painel do Atlas não é só apenas com a função de dar uma alegria maior ao ambiente, enfim, de ter uma obra de arte participando do ambiente, mas também tem uma função de absorção de som, sabe? Ele é feito sempre com um material que absorve o som, ora tapete, aí, ora um sistema de absorvente de som, com então esses relevos aí, pode virar. O pátio interno, então, os elevadores, os acessos verticais, escadas, essa coisa, que é o pátio onde deveriam ocorrer os tais cartórios, né, que acabaram diferentes. Tivemos que improvisar uma marquise lá na frente para resolver, foi depois da obra pronta. Pode virar. Bom, fizemos muitas prefeituras, sabe? Eu acho que umas 30 dessas prefeituras, que era para o interior, sabe? Então a gente construía uma coisinha dessa assim, em 15 dias, né? Entre projeto, obra, tudo, o terreno, para um município pequeno, sempre levando em conta que isso podia crescer, né? Mas de saída tinha a Câmara, o prédio administrativo, o Poder Judiciário, e depois todos eles podendo crescer. Pode virar. Fizemos passarelas. As passarelas, nós tivemos, as primeiras que eu mostrei na sessão de ontem foram em Salvador, em concreto, depois nós fomos aprimorando a construção para torná-las mais industrializadas, né? Então, o nosso centro está habilitado a construir, tem construído passarela, essa, por exemplo, foi feita por ele. Pode virar. A construção basicamente é aquelas que eu já mostrei,
mas só que o processo foi mais aprimorado na questão dos pilares de apoio. Porque nas outras, você viu, isso aqui era de concreto, né? Era mais demorado, uma coisa mais artesanal, né? E essas peças em argamassa armada e o fuste metálico, né, também transforma essa construção numa coisa mais rápida. A montagem é muito rápida, a gente monta, ninguém nem sabe o que está montando, que vai de madrugada lá, monta a viga, no dia seguinte faz a outra montagem manual, então é muito rápida. Mas os pilares são demorados, né? Porque requerem fundações profundas, né? Pode virar. E isso foi, está vendo a montagem quase sempre de madrugada. A gente chega lá, pum, monta. Nesse caso aí, essa aí, né, já saiu da fábrica prontinha também, uma carreta em duas, com um cavalo e um apoio lá, ela já saiu de madrugada prontinha, foi lá, foi montada, porque era do lado, né? Pode virar. E a montagem dos elementos de argamassa armada, todos estruturados, está vendo, Cristina? Toda a montagem dessas peças, né, de laje, todas, elas inclusive já são fabricadas com sistema antiderrapante, né? Pode girar. Bom, esse prédio aí é uma coisa meio esquisita, lá em São Luís, isso foi coisa do Sarney aí, que pressionou a gente para fazer um convênio lá com o Ministério da Cultura de lá, que existe um lugar que chama-se São José do Ribamar, onde eles fazem coisa assim muito parecida com o negócio do Padre Cícero. Anualmente tem o episódio lá da adoração a São José, e vão 300 mil romeiros, uma coisa em que a cidade é pequenininha, mas ela fica bonita, que fica assim na porta da Bahia. Então eles queriam que nós fizéssemos lá um monumento, que a escultura não tem nada a ver conosco, fizemos só a base da escultura, e um lugar onde pudessem rezar a missa. Eu tive que propor uma urbanização total da área. Pode virar. Existia pequena igrejinha onde eles se reuniam, né? Então a ideia foi, isso vai caindo na direção da Bahia, né? Era colocar esse altar aqui, ao mesmo tempo isso servir para outros eventos, usar como auditório. Essa área também foi usada um pouco como via sacra, onde descendo do pequeno, e uma coisa que dialogasse com a igrejinha local, né? Que esse triângulo fosse bem claro, né? Criando aqui o São José, né? O local e a igrejinha dialogando com a cobertura. Pode girar. É uma estrutura grande, né? Tem 20 metros de balanço. Então, num caso desse, por exemplo, a gente faz a pré-montagem na fábrica, né? Ela é toda em aço soldado, né? Mas essas vigas a gente faz a pré-montagem, desmonta toda e manda os pedaços para serem levados para lá. Num caso desse, até para ter o comportamento desses balanços todos, para ter isso aqui alinhado, você imagina. Se isso não for bem montado, né, cada viga dessas vai ficar diferente, e essa porcaria na frente vai ficar toda torta. Pode virar. Essa linha, para garantir essa linha aqui. Pode virar. Então fizemos toda a pré-montagem na fábrica. Isso é no pátio da serralheria, fizemos a pré-montagem, aí tiramos os pedaços, né, separamos os pedaços e mandamos em caminhões comuns. Isso é possível fazer também. Pode virar. Vocês volta um instantinho só. Essa parte do embasamento é toda em argamassa armada. Esse prédio, aparentemente, quer dizer, um prédio assim com uma fisionomia de arquitetura com tanta liberdade, né? Mas a estrutura é muito contida, muito técnica, assim, feita toda industrializada, com todos os componentes industrializados. Pode virar. Isso era um negócio que também fazíamos, negócio de posto, para pesar na estrada, é posto sei lá, é posto de negócio de caminhão que tem que pesar, controle de... Posto fiscal, posto fiscal. Também com chefes desses... Aí tinha a parte de residência, também negócio de policial. Pode virar. Pode. Então, isso tudo é possível se fazer em aço, né? Hoje a linguagem do aço mudou completamente, quer dizer, a gente não pode pensar mais no aço como aquela coisa
muito excepcionalmente organizada, como propunha Mies van der Rohe, né? Richard Noyter também, né? Naquelas casas bonitas que ele tinha, né? Tudo muito... Porque o aço permite você fazer essas soluções em curva, né? As soldas melhoraram demais. Você tem uma solda MIG, por exemplo, que antigamente não existia, hoje é uma coisa disponível, barata, né? Para você soldar em linha, né? Costurar tudo, né? Então, isso é uma coisa muito fácil de se fazer, não tem dificuldade nenhuma. Agora, claro, se você produz isso numa fábrica, quando você corta uma chapa curva, né, você se não tiver um reaproveitamento daquela chapa, você acaba gerando um desperdício enorme. De forma que, numa fábrica, é possível a gente organizar, por exemplo, corte, isso tudo entra no computador antes de passar por planificação. Nós vamos ver examinar todo o estoque de chapa, os cortes, né, para não ter uma perda zero, né? Senão acaba perdendo matéria-prima em cada corte curvo que faz desse. A gente evita as vigas de alma cheia, só faz, mas por causa desse trabalho que tem de controlar as operações de corte. Agora, prefere sempre o uso das treliças, que sempre a gente aproveita melhor o material. Pode virar. Esse hospital é em Amapá. No Amapá, nós tivemos, uma unidade que ela chama-se posto avançado. Não justifica ter um hospital, mas a gente tem que ter, vamos dizer, setores de triagem. Para ele se referir, essa unidade do Amapá, ela pode se referir à unidade de São Luís, à unidade de Salvador. Não se refere à unidade de Fortaleza, não, é de Salvador, por causa da relação com paraplégicos. E se refere à universidade, ao Sara de Brasília também. Ela foi, ontem falou-se um pouco sobre a questão do custo, né? Então, para você transportar todos esses elementos para distâncias muito grandes, né? Aí é preciso cuidar muito da questão do peso. Por exemplo, nesse caso aqui, nós tivemos que abrir mão de grande parte das peças de argamassa armada. Apesar de serem leves, foi feita uma solução convencional de alvenaria, porque chegamos à conclusão que se fizesse de argamassa armada, era mais pesado. Então, tivemos que abrir mão da parede de argamassa armada industrializada em função do transporte. Em alguns casos, mantivemos, mas porque aí economicamente era mais importante. Mas, na maioria dos casos, nós tivemos que abrir mão para fazer em alvenaria por causa do custo do transporte. Esse custo do transporte chegou a 0,8% do valor da obra. Mas a distância, para vocês terem uma ideia, para chegar no Amapá de Salvador, você vai de estrada, depois tem que chegar em Belém do Pará, pegar uma balsa, atravessar o rio Amazonas durante 24 horas, chega só no dia seguinte na balsa, depois pega outro caminhão, então o transporte fica caríssimo. Mas é uma condição excepcional. Em Belém do Pará não tem isso, é outra coisa, né? Porque você chega com o mesmo transporte. Se o transporte fluvial fosse viável, seria muito mais fácil. Pode virar. Esse hospital também tem características muito especiais em função da ventilação ser um lugar muito quente, né? E a proposta de também funcionar com ventilação natural foi quase que um desafio. Aqui, esses ventiladores nós fabricamos todos. Ó, vocês estão vendo esses ventiladores, o ar penetra por aqui, sai lá por cima, os ventiladores é que impulsionam o ar nessa sala de espera aqui do ambulatório. Pode virar. Essas paredes de ventilação também foram criadas especialmente, quer dizer, houve um repertório de industrialização aí que tivemos que ampliar para atender uma condição climática específica de Macapá. Pode virar. Tivemos que fazer, inclusive, uma passarela. Lá a gente faz as maquetes com muito rigor, sabe? Então, aqui, essa maquete, por exemplo, você vê que aqui ainda está faltando o prédio, que foi um acréscimo depois, que foi feito aqui da parte de fisioterapia. Inicialmente, nós imaginávamos que o ginásio pudesse ficar aberto, afinal de contas, o clima, tem que ir à piscina, inclusive. Mas aí chegamos à conclusão que era melhor cobrir tudo. Pode virar. Esse aqui é Belém do Pará. Belém do Pará também tem uma situação parecida, né? O prédio é até um pouco parecido, mas aqui a diferença é que nós tivemos que ajustar a questão do crescimento do hospital, porque aqui
O outro nasceu para ser posto avançado e a gente espera que fique posto avançado o resto da vida. Esse aqui não, esse aqui vai ser hospital. Então tivemos que prensar logo no crescimento, né? Inclusive o terreno do outro lado desse igarapé também é nosso. O projeto final viabiliza o uso das duas áreas, né? Inclusive criando um lago interno aqui com o próprio água do rio. Pode virar. Está vendo? Esse aqui é o projeto final. Garagem de barco com o prédio de fisioterapia. Quer dizer, não é exatamente o projeto final. É o que se pensa ter no final. Pode virar. Falei sobre o problema das fundações, da bobagem que foi, né? Um prédio tão leve em cima de um terreno tão podre nos obrigou a fazer essa solução caríssima, né? Que é uma laje cogumelo em cima de estacas para transferir depois essas cargas para uma estrutura super leve. Eu diria que essa estrutura aqui custa tão caro quanto a de cima. Pode virar. Então é um absurdo, né? Está vendo a laje cogumelo do piso, né? Transferindo para as estacas. E isso assim mesmo fazendo uma coisa mais barata possível, né? Que podia ficar ainda mais caro. Pode virar. Os sheds, pode virar. Foi custoso a questão dos arrimos, foi tudo pré-moldagem de concreto, pode virar. A montagem com a maré subindo e descendo, 3,40 metros por dia, pode virar. Pode virar. Nós já vimos isso, por isso que eu estou passando direto. Não vimos? Vimos sim, né? Na primeira vez. Então, essas peças de concreto aqui eram fincadas, sabe? Eu mostrei uma solução que a gente faz de fincar em terreno podre, até com vibração. Hoje estávamos discutindo por isso. Eu não vou mostrar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas essas peças pré-moldadas, elas têm uma lâmina de ferro embaixo para cortar o terreno. O terreno é muito podre. Então, a gente desce a peça, ela vai descendo, a gente pode descer até por vibração. Ou então o próprio guindaste ali, ele vai empurrando a peça para baixo, até chegar no nível, ela fica cravada. Como se fosse uma estaca prancha. Pode virar. Mas em concreto. Você vê a maré, olha até ela chega, ó. Vocês viram lá aquele negócio lá embaixo, aqui, olha onde ela chegou, na bordinha incrível. Então a piscina, eu mostrei que a piscina saiu correndo, andando junto com a maré. E também foi prevista aqui uma estação de barcos, né, para você. Lá tem muito transporte fluvial, ainda funciona, então para os pacientes chegarem também de barco aqui na. Pode virar. A piscina que andou, pode virar. Pode virar. Pode virar. Bom, também aqui, nesse caso isso aí que eu queria chamar a atenção, a gente faz também a pré-montagem na fábrica, tá vendo? Até porque essas telhas são produzidas especialmente. Eu diria que, por exemplo, um projeto desse, para se fazer através de uma firma construtora em construção convencional, é absolutamente inviável. Não é inviável, porque você não tem como fazer essa telha, ninguém vai fazer para você, né? É uma telha, ela tem que ser calandada, dobrada especialmente, né? Então, é de alumínio, uma matéria-prima é a mesma, mas ninguém faz porque as indústrias não estão aparelhadas, nem têm interesse em fazer. Então, é um projeto que não se viabiliza, senão através de uma construção convencional. Por outro lado, também, a gente ter essas peças todas ligadas a um pilar central, né? E, ao mesmo tempo, ter isso com qualidade, tudo certinho, né? É complicado. Pode virar. Bom, é o conjunto do Rio de Janeiro. São 2 hospitais, o Centro de Reabilitação Infantil, que fica dentro da Lagoa de Jacarepaguá, e o Hospital Grande, que está sendo construído agora, que fica nessa região aqui. Lá na pontinha a gente vê já o terreno essa pontinha preta aqui, era o terreno onde está a Ilha Pombeba, onde está esse Centro de Reabilitação. Pode virar. A ilha era um local que já estava muito danificado, com a vegetação de restinga toda já degradada, porque fizeram uma fábrica de usina de asfalto aí para a prefeitura, né? Então o terreno foi muito degradado e uma das imposições nossas era de resgatar não só a vegetação de restinga, né, mas a integridade geral dessa área. Infelizmente esse terreno aqui é do senador Suassuna,
que ele tirou toda a capa de restinga aqui, só sobrou desse lado de cá. Então a devastação é bobagem, é quase que ridículo você querer resgatar aqui e o cara lá tira tudo lá do outro lado. Né? Pode virar. Também esse muxarabi aqui do Arte é muito bonito, tem argamassa armada, né? Uma coisa muito delicada. Lá nós tivemos que incorporar o ar-condicionado aos sheds, temos a ventilação natural e o ar-condicionado que corre nesses nichos aqui. Pode virar. Está vendo? Agora, geralmente, o conforto aí é bem bom, sabe? Mas quase grande parte do ano funciona sem ar-condicionado. O ar-condicionado, vocês estão vendo, é injetado por aqui, os sheds estão abertos, mas com o controle de motor, né, você abre e fecha isso com facilidade. Né? Se fosse de alavanca, a gente desistia de fazer isso. Nessa altura aí, você, de repente, fazer uma alavanca para virar esse shed, é melhor desistir. Ninguém ia virar. Pode virar. Tem a garagem de barcos também, que o lago é usado para tratamentos de negócio de barco à vela, essa coisa. Pode virar. Muitas coisas a gente pode... Esses painéis, por exemplo, são de chapa perfurada, né? Eles ficam quase que transparentes, assim, e garante, nesse caso, a ventilação, né? Eles são de chapa... Mas são painéis muito delicados em chapa dobrada, né? Também foram coloridos pelo Atos. Pode girar. E esse é o hospital grande. Esse hospital é o maior que nós já fizemos até hoje. Então, ele é todo horizontal, é enorme, né? Quando nós recebemos esse terreno, vocês viram na primeira fotografia que eu mostrei, ele está muito na área de mangue, todo o terreno podre de sustentabilidade dificílima, né? E até tendo que remover a terra, chegar na água, né? Foi uma coisa. Por outro lado, essa área toda, ela tem um sistema de drenagem que a prefeitura exigia, né, que a cota de manutenção fosse o mais alta possível, porque o sistema de drenagem dele é muito mais alto que a Bahia, que a Lagoa de Jacarepaguá, né, exigia que a cota de uso fosse muito mais alta. E nós íamos ter que gastar de terra quase o preço do terreno para encher essa porcaria aí. Então nós propusemos a ele, nós mesmos abrimos, fizemos um sistema de corte de noite, sabe? Cortou a via e ligou direto com a Lagoa de Jacarepaguá. Então nós não ficamos mais submetidos ao regime das águas pluviais deles, da drenagem deles, que tinha uma cota muito mais alta, e passamos a usar a nossa. Com isso nós conseguimos uma economia de terra aí de, sei lá, de muitos milhões, sabe? E ainda mais, né, que abrimos mão também das galerias para fazer um piso técnico só, e todo o hospital está montado em cima de uma porção de pilaretes, assim como uma espécie de porão, onde todas as tubulações e o sistema de ventilação passa por aí. Pode virar. Tem um auditório, que é um auditório grande, é um auditório para 500 lugares, já separado. Todo o centro, a parte de pesquisa, a parte de centro de estudos está separada para ter um funcionamento quase que autônomo, independente, né? Esse lado do hospital é usado mais para internação, para fisioterapia, e o outro lado, a outra ala, é mais técnica para ambulatório, para centro cirúrgico, laboratórios. Esse prédio aqui é o prédio dos serviços. Temos ainda as centrais de infraestrutura nesses prédios, nessas duas unidades aqui. Nós vamos ter que fazer uma manutenção, criar uma unidade de manutenção especial, já que ele é muito grande, né? E vai ter que ter uma manutenção própria, não ficar dependendo só da manutenção de Brasília, de Salvador. Volta só um instantinho que eu esqueci de falar uma coisa. E para equilibrar esse sistema, nós criamos esse lago aqui, em toda a área fronteiriça do hospital. Então, esse é o lago que faz o equilíbrio das águas pluviais da área com a lagoa. Ele que vai se integra nesse cantinho aqui, ele se integra à lagoa. Foi aqui que nós cortamos para ligar na lagoa. Também utilizamos esse lago para... A nossa intenção é que fique assim uma cortina de névoa aí para baixar a temperatura em cerca de
Eu acho que nesse caso vamos baixar até 6 graus. Em Salvador conseguiu 4, nós conseguimos num prédio em Brasília 10 graus. A custa só desse sistema de evaporação da água, né? Agora, lógico que isso cria uma umidade, que às vezes não é. Então, os ambientalistas, o Jorge aí, né, que querem rigor técnico nessas coisas, né, vão dizer, não, você está cultivando a umidade, não é bom para o conforto. Eu acho que não é nada disso. Eu tenho visto que a umidade, mesmo porque ela vai atravessar todas essas galerias, aí vai ventar, aí, não, essa grande parte dessa umidade vai se dissolver nesse piso aí. Em segundo lugar, que eu acho que baixar a temperatura é muito mais importante, sabe? E a umidade já existe lá, não adianta que não é ele que vai aumentar a umidade. Você tem uma lagoa imensa aí gerando umidade para todo lado, né? Não é essa nossa lagoazinha que vai gerar mais umidade. Mas os ambientalistas me criticaram muito por causa disso. Os ambientalistas, como é? Conforto ambiental. O ambientalista é diferente. O pessoal de conforto ambiental.